Olá, sejam bem-vindos à videoaula sobre tipologia textual. Os tipos de texto ou tipologia textual são as diferentes maneiras em que um texto pode se apresentar, ou seja, as estruturas que ele deve possuir para atender às diferentes intenções comunicativas. Os tipos de texto são narração, descrição, dissertação, injunção e exposição. Tipologia textual é diferente de gênero textual. Os gêneros textuais classificam os textos de acordo com a sua finalidade social e os tipos textuais pela sua estrutura gramatical. Vamos começar falando sobre a narração. Toda vez que nós narramos os acontecimentos do dia a dia, lemos e contamos histórias, nós estamos lidando com textos narrativos. Obrigatoriamente, eles devem apresentar uma história com personagens e acontecimentos, um enredo com fatos reais ou imaginários e um espaço que localiza a história em um lugar e tempo. Por exemplo, um livro do gênero romance, como este trecho que você pode ver a seguir do Pequeno Príncipe. Agora vamos falar sobre o tipo textual descrição. Descrição é o retrato verbal de algum objeto, lugar ou pessoa. A intenção do texto descritivo é fazer com que o leitor consiga criar em sua mente uma imagem do que está sendo descrito. Gramaticalmente, este tipo de texto apresenta verbos de ligação e não apresenta verbos de ação. Você pode ler a seguir o trecho de uma descrição sobre o bioma cerrado. A dissertação é o texto que fala ou debate sobre algum assunto. É o texto que usamos quando queremos expor conhecimentos ou defender um ponto de vista, sempre com argumentos embasados. Podemos dissertar em nosso dia a dia, tanto oralmente como por escrito, toda vez que tentamos provar a nossa opinião sobre algum assunto. A estrutura da dissertação é composta por uma introdução, depois o desenvolvimento do assunto e, no final, uma conclusão. Podemos citar como exemplos os trabalhos de conclusão de curso. Leia a seguir este artigo sobre a segurança no trabalho. Injunção. Os textos injuntivos são aqueles que expressam normas e instruções, como um manual, uma prescrição médica, uma receita ou um regulamento. Gramaticalmente, eles apresentam verbos no tempo imperativo. Observe este exemplo de um manual de instruções de um controle remoto de ar-condicionado. Finalmente, vamos falar sobre exposição. A exposição é o tipo textual que nos informa sobre determinado assunto, sem a expressão de uma opinião. As notícias jornalísticas são exemplos comuns de texto expositivo. Elas têm como característica uma linguagem clara, objetiva e impessoal. Vamos ler este trecho de uma notícia sobre a aplicação da internet das coisas na agroindústria. Pois bem, agora podemos ser mais críticos e estruturar melhor os nossos textos, de acordo com cada ocasião. Vale lembrar que os textos normalmente são híbridos, ou seja, apresentam mais de um tipo de texto em sua construção. Um exemplo são os livros de contos, que predominam na narrativa, mas apresentam também a tipologia descritiva, nos retratos detalhados de lugares ou pessoas. Até a próxima videoaula!